Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Tricolada, o canal da família Tricolor com vídeos diários sempre falando do nosso Fluminense. E o vídeo de hoje é sobre pré-jogo Fluminense e Grêmio, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, início do segundo turno, queira Deus que seja idêntico ao primeiro turno, ou melhor, a gente possa dobrar a nossa meta para a gente chegar lá em fevereiro brigando pelo título do Brasileirão. Olha, não se esqueça, após esse jogo Fluminense e Grêmio, tem live no nosso canal para a gente discutir o jogo, analisar, conversar e falar sobre tudo que aconteceu. Então aguardo todos vocês aqui após Fluminense e Grêmio, 8h30 da noite no Maracanã pela 20ª rodada. Primeiro eu vou falar do Grêmio, que é o 8º colocado com 27 pontos, meia dúzia de vitórias, 9 empates, o Grêmio empata muito e 3 derrotas. Empata muito e perde pouco, apenas 3 derrotas. Tem a equipe do Renato Gaúcho, do bom treinador, na minha opinião, Renato Gaúcho. O último jogo o Grêmio venceu o Bragantino por 2-1. Não vem jogando bem, jogou meia boca contra o Bragantino, passou alguns sufocos. Depois também contra o Juventude, o time do Renato se classificou na Copa do Brasil, mas não se encontrou. Não está indo bem o time do Renato Gaúcho e vem com 2 desfalques importantes para o meio de campo dele. Mas tem uma boa notícia, eles estão a 7 jogos sem ser derrotados, é uma sequência muito boa aí, sem conhecer a derrota. São 7 partidas sem perder. E tem o desfalque de 2 jogadores importantes, experientes, de boa qualidade no meio de campo. Os 2 são volantes, que é o Michael, capitão da equipe, e o Lucas Silva. O Michael por lesão e o Lucas Silva por suspensão. E a escalação do Grêmio? Vamos para a escalação do Grêmio. Quem deve substituir o Michael deve ser o Darlan, e o Lucas Silva, quem deve entrar no lugar dele é o Matheus Henrique. Então vamos lá, 4-2-3-1 é o esquema adotado pelo Renatão, com o Vanderlei no gol, lateral direito Orejuela, a dupla de zaga é o David Braz e Kahneman, e o lateral esquerdo, bom lateral esquerdo, o Diogo Barbosa. Gosto do Diogo Barbosa e também do Orejuela. Atenção com esses 2 laterais. No meio de campo, os 2 volantes, Darlan e Matheus Henrique, e o trio ali do meio de campo, aberto pela esquerda, o bom PP, veloz, abusado, busca sempre a linha de fundo, e o Luiz Fernando também é um bom jogador, também de velocidade pelo outro lado. E no meio, centralizado, quem deve jogar é o Robinho, deve fazer essa função. Toda a atenção com o PP aberto pela esquerda, principalmente que a gente tem o Julião lá. O Julião já não é adepto de ir para a linha de fundo, aparecer nas partes ofensivas do jogo, então é interessante que ele se mantenha ali, sempre resguardando, protegendo, e os nossos volantes dando a cobertura e a assistência desejada ali ao Julião, porque toda atenção com o PP será bem-vinda. E no ataque, o Grêmio deve jogar com Diego Souza, conhecido aqui da torcida do Fluminense, fabricado aqui no nosso tricolor, toda atenção com ele, é um jogador lento, é um centroavante pesado, mas é um cara que sabe fazer pivô, sabe fazer gol, e tem a história do ex aí, a lei do ex. O Fluminense tem que ter toda a atenção com o Diego Souza, que é um centroavante com recursos técnicos. Então, esse deve ser o time do Renato para o jogo contra o Fluminense, jogo difícil, complicado, mas possível de se vencer. A gente precisa vencer esse jogo. O São Paulo tirou a gente do G4, caímos para a 5ª colocação e queremos recuperar e pensar no G3 aí, quem sabe. Que seja um segundo turno aí tranquilo para a gente. Retrospecto, o Fluminense foi derrotado no primeiro jogo deste Brasileirão pelo Grêmio, lá na Arena do Grêmio, foi 1-0 para o Grêmio, e no retrospecto da história do confronto entre Fluminense e Grêmio, são 85 jogos, 27 vitórias do Fluminense, 22 empates e 36 derrotas. O Fluminense perdeu 36 vezes para o Grêmio, então tem essa diferença de 36 para 27, favorável aí ao Grêmio. Fluminense, como eu falei, caiu para a 5ª colocação com a vitória do São Paulo. O Fluminense tem 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O Grêmio, como eu falei, tem 7 jogos aí, uma sequência de 7 jogos sem ser derrotado. O Fluminense tem 8 e tem 2 vitórias seguidas. Se vencer o Grêmio, vai chegar a um número expressivo de 3 vitórias seguidas aí no Campeonato Brasileiro. 8 vitórias, o Fluminense está numa pegada muito maneira, vai jogar em casa, é a melhor campanha como mandante do Fluminense desde 2015,
que o Fluminense consiga manter essa campanha bonita aí no segundo turno e principalmente nesse jogo contra o Grêmio, em que ele é mandante. Então vamos lá. Desfalques. O Fluminense está desfalcado do Nenê, meio armador, não deu tempo dele se recuperar, ainda está com problema lá da transição, da preparação física para ficar apto para fazer as partidas, então o Nenê ainda, o Fluminense não tem a liberação dele para esse jogo, deve estar liberado para o próximo, e a mesma situação do Pacheco, que também está voltando de lesão muscular. Então Nenê e Pacheco desfalcam o Fluminense para essa partida. Quem retorna? Dodge e o Dom Fredon, né? Ficaram fora da última partida devido ao terceiro cartão amarelo, estão aptos para esse jogo. Quem pode substituir o Nenê nesse jogo? No último jogo, quem substituiu foi o Ganso, deve ser mantido ali naquela função, mas também tem as outras opções, como do Marcos Paulo, tem o Miguel, tem o próprio Iago. O Iago eu acho um pouquinho complicado, porque o Iago aí o Fluminense jogaria praticamente com 3 jogadores de marcação no meio de campo, vamos dizer assim, os 3 volantes, mas ele já jogou assim, então pode ser que haja uma surpresa aí do Iago entrando nesse meio de campo. Ele joga Iago, Dodge e Hudson. Então vamos para a nossa escalação, a escalação do nosso Flusão para esse jogo importante do Brasileirão. O esquema do Odaí é o mesmo do Renato Gaúcho, é o 4-2-3-1, 2 volantes, 3 meias e um atacante lá na frente, que é o Fred. Então o Fluminense deve ir a campo com o Muriel no gol, Julião na lateral direita, a dupla de zaga Nino e Lucas Claro, na lateral esquerda o Danilo Barcelos. A dupla de volantes é o Dodge, que está voltando de suspensão, ao lado do Hudson. Na frente, um pouquinho mais à frente, na armação do jogo, deve ser o Ganso ou o Iago, bem provável que seja o Ganso nessa função. Aberto na esquerda, se repetir o que fez na última partida, deve ser o Araújo aberto pelo lado esquerdo. E pelo lado direito, o Luiz Henrique, o bom garoto, jovem, velocista, bom jogador, o Luiz Henrique, ocupando o lado direito do campo. E na frente, isolado ali, no ataque, o nosso Fred, o nosso artilheiro, que está retornando também de suspensão. Esse deve ser o time do Fluminense, que vai pegar o Grêmio para manter essa toada aí do Fluminense. 8 jogos sem perder, se Deus quiser vamos para o 9º e para a 3ª vitória seguida. Vamos fazer desse segundo turno melhor do que o primeiro, para quando chegar lá em fevereiro a gente brigar por mais essa taça. Rapaziada, não se esqueça da nossa live após o jogo. Acabou o jogo, corre aqui pro canal Tricolada, que eu vou estar aqui com a minha família pra gente trocar aquela ideia, o que achamos do jogo, o que aconteceu, conversar sobre outros assuntos e vocês participarem de tudo aqui. Tamo junto, vamos para mais uma vitória, muito obrigado. Repito, deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal e depois de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações de vídeos novos aqui no canal. Um beijão no coração de vocês, que Deus os abençoe para mais uma vitória do Flusão.